Olá, meus amores, tudo bem? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à nossa aula de História. Iremos hoje fazer uma revisão sobre os conteúdos para a prova. Mas nessa revisão nós também faremos juntos, né? A correção do estudo dirigido de história. Caso você ainda não tenha um estudo dirigido, fala com o papai, fala com a mamãe para olhar lá na Agenda Edu, que na sexta-feira a coordenação postou na agenda o estudo dirigido de história. Então, corre lá, imprime teu estudo dirigido, responde, depois volta para cá que nós vamos fazer a correção dele, ok? Então, já com o estudo dirigido em mãos, que eu espero que vocês já tenham, eu vou mostrar para vocês agora a nossa agenda, ok? Então, iremos fazer a revisão para a prova do segundo trimestre, correção do estudo dirigido, que é a revisão para a prova. E para casa, estudar as unidades 3 a 6 do livro de história, ok? Unidade 3, unidade 4, 5 e 6. Ok, meus amores? Então, vamos começar. Então, temos aqui, meus amores, a primeira parte do estudo dirigido de história. Questão número 1. O ser humano é muito adaptável. O que quer dizer isso? Que nós, seres humanos, em qualquer lugar que nós queiramos ir, que nós possamos passar algum período, um período mais curto, um período mais longo, ou morar, nós podemos sim nos adaptar a qualquer tipo de ambiente. Nós conseguimos viver em quase todos os ambientes, quase todos. Responda, como viviam os seres humanos quando ainda não tinham um lugar fixo para morar? Lembrando da época do homem das cavernas, como é que eles viviam quando não tinha uma casa, ainda não tinha um lugar fixo, né? Que eles poderiam ficar lá por anos e anos e anos. O que eles faziam? Como eles não tinham um local fixo para ficar, eles se deslocavam com muita frequência de um local para o outro. Como assim? Se no determinado lugar tinha algum tipo de alimento que ele queria, ele ficava. Quando esse alimento acabava, ele já ia para outro lugar à procura desse mesmo alimento ou de outros alimentos. Uma coisa muito interessante, algo muito interessante, era a água. Eles sempre procuravam lugares que estavam próximos à água. Rio, represa, lago, lagoa. E o ser humano, naquela época, logicamente, que como também hoje em dia, nós precisamos de quê? De alimento, de comida para sobrevivermos, para estarmos, o quê? Com saúde, né? Então, isso era realizado pelos povos nômades. Então, quando o ser humano ele estava em um local e aquele local não oferecia mais o que ele queria, ele já passava a viajar, a andar, a procurar o que ele desejava. Isso tornava ele nômade, sem lugar fixo para viver. Questão 2. O que quer dizer a expressão seres humanos eram nômades? Acabei de dar uma dica para vocês. Eles não tinham moradia fixa, então eles sempre estavam viajando, indo de um lugar para o outro, procurando alimento, procurando água, melhores condições de viver, de sobreviver. Por que podemos dizer que o início da agricultura foi muito importante para a humanidade? Nessa época em que os seres humanos eram nômades, eles não plantavam. Então, eles só colhiam o que eles viam na natureza. Pescavam, caçavam. Então, quando ele via, né, se ele estava em um determinado lugar que tinha aquele tipo de fruta que ele gostava de comer, ele ficava lá. Só que nós sabemos que as frutas, elas têm períodos, determinados tipos de frutas têm um período para poder aflorar, crescer e depois
cessa. Elas só voltam, as árvores do determinado tipo de fruta só voltam a ter novas frutas quando chegar aquele mês em que ela consegue reproduzir. Outras frutas não, né? Tem determinadas frutas que já dão o ano inteiro, como a banana, né? Qualquer época do ano que você plantar a banana, cuidar da bananeira, ela vai te dar bananas. Mas outras frutas já não são assim. Então, quando o ser humano, né, naquela época, ele cessava aquela comida que ele queria, não tinha mais, então ele já passava a procurar em outro lugar. Por isso que ele não tinha moradia fixa. Ele sempre estava procurando o quê? Uma melhor condição de vida, um alimento, água, segurança também. Ele às vezes se sentia ameaçado por outros animais ou por outros grupos de seres humanos também. Então, com o passar do tempo, ele foi percebendo que ele poderia ficar fixo em algum lugar e assim plantar o próprio alimento. Foi aí que começou a surgir a agricultura, né? Então, os seres humanos, eles começaram a se fixar perto dos rios, em busca de terras mais férteis, para realizar a sua agricultura. E foi assim que apareceram as primeiras comunidades. Questão 4. Contatos que os portugueses tiveram ao chegar ao Brasil foram com os indígenas. Os indígenas já estavam aqui antes dos portugueses chegarem. Então, o primeiro contato com os povos foram com os indígenas. Responda. O que os portugueses vieram buscar no Brasil? Então, quando eles chegaram aqui, se depararam com uma grande terra maravilhosa. Inclusive, Pero Vaz de Caminha, o escritor, né? Ele escrevia as cartas, ele escrevia tudo o que acontecia durante as viagens, quando ele estava na caravela de quem, meus amores? Isso, de Cabral. Então, ele escrevia tudo. Então, quando eles estavam chegando aqui, quando eles chegaram, né, pisaram nas terras que futuramente seriam chamadas de brasileiras, então ele ficou muito abismado, maravilhado com o que ele estava vendo. Que a terra, ele disse em um trecho de sua carta, né, que ele disse que a terra é uma terra em que se plantando tudo dá. Ou seja, qualquer coisa que você plantasse no Brasil iria nascer. Só teria que saber como cuidar, né, para ela poder nascer. Então, eles perceberam que aqui existia um tipo de madeira muito, muito apreciada lá na Europa. Então, eles vieram buscar madeiras de pau-brasil. Foram as madeiras de pau-brasil que eles vieram buscar aqui. Então, quando eles perceberam que aqui tinha uma grande abundância de madeira de pau-brasil, então, aí sim, pronto, é aqui mesmo que nós vamos ficar. Nós vamos pegar o que nós pudermos levar dessa madeira e levar lá para Portugal, para o rei de Portugal. Ele vai ficar maravilhado. Só que aí eles ainda não sabiam das outras riquezas que existiam aqui naquela época. Item B. Quais costumes os portugueses aprenderam com os indígenas? Escreva 3 costumes. Então, como os portugueses chegaram aqui, eles começaram a se fixar aqui para explorar o pau-brasil e futuramente saber de outras riquezas que eles ainda não sabiam que aqui existiam. Eles começaram a aprender a se comunicar com os índios e aprender muitas coisas com os índios. Tanto os portugueses aprenderam os costumes indígenas, algumas coisas dos costumes indígenas, outras eles achavam absurdo, como, por exemplo, ficar nu andando, né, pelo Brasil, pelas florestas. Isso para eles era um absurdo, mas isso foi, né, sendo trabalhado com os portugueses. Então, eles começaram a fazer algumas coisas que os índios ensinavam e que eles achavam interessante. Olha só, que aqui, meus amores, é uma árvore de pau-brasil, certo? Então, vamos lá aos costumes, olha só.
Um dos costumes que os portugueses aprenderam com os índios foi matar a sede com água encontrada em algumas plantas. Os portugueses, eles sempre beberam água de um jarrinho, ou então, se estavam viajando, bebiam essa água de rios, né, de lagos, mas eles aprenderam que existem plantas que contêm água dentro delas e os índios ensinaram. Ó, se não tem nenhum rio aqui perto, vocês podem pegar essa planta aqui e beber um pouco de água que está dentro dela. Eles também aprenderam a dormir em redes. Na Europa, naquela época, não existiam redes. E já aqui no Brasil, com os índios criaram, confeccionaram, inventaram as redes. Então, a rede, meu amor, que você deita, que já deitou, que já dormiu, foi pensada há muito tempo por um índio. Eles também aprenderam a fabricar canoas com um único tronco de madeira. Então, não precisavam tirar vários troncos para construir uma canoa. Só com um único tronco, eles aprenderam a construir uma canoa. Aprenderam também os caminhos usados pelos indígenas pelo território. Eles aprenderam a andar no meio da mata, no meio da floresta. Aprenderam a caçar, igual os índios, a pescar, como os índios. E também aprenderam a utilizar as plantas como conhecimentos e fórmulas medicinais, um chá, pegar um determinado tipo de planta para passar em ferimento, beber algum chá de planta para passar dor de barriga, dor de cabeça, e por aí vai. Aprenderam também com os índios algumas artes agrícolas. Os índios já sabiam plantar. E aprenderam a cultivar, conheceram a mandioca, eles não conheciam a mandioca, começaram a aprender também uma forma diferente de plantar o milho, criar abelhas, produzir mel. Olha, quanta coisa rica nós podemos aprender com pessoas que são diferentes de nós. E nós somos diferentes delas, né? Então, tanto nós podemos ensinar algo a elas, como elas também podem nos ensinar. Item C. Por qual ou quais motivos os portugueses não se relacionavam bem com os indígenas? Essa história do começo, de um ensinar o outro, foi bem no comecinho, quando eles se conheceram. Com o passar dos anos, foram criando algumas discussões, algumas brigas entre portugueses e indígenas. Então, né, eles começaram a não se relacionar mais tão bem. Olha só, por que isso aconteceu? Porque os portugueses, eles viram quão rico era o Brasil. Além do pau-brasil, existia aqui no Brasil, naquela época, uma grande quantidade de ouro, pedras preciosas, tipos de animais que não existiam lá em Portugal. Então, os portugueses começaram a pensar que o Brasil já era, né, o território brasileiro já era posse do rei de Portugal. Então, eles achavam que tudo que estava aqui naquela época teria que ser levado, dado ou confiscado para o rei de Portugal. E os índios que viviam aqui, livres, cuidando da natureza, protegendo tudo, né, tudo e todos, eles começaram a não aceitar esse tipo de pensamento dos portugueses. Então, os portugueses começaram a exigir que os índios trabalhassem cada vez mais, usando até de violência contra os índios. E, logicamente, que os índios não iam aceitar isso. Então, começaram, sim, as brigas e até guerras entre índios e portugueses. Questão 5. Um outro grupo de imigrantes que vieram ao Brasil foram os africanos. Então, aqui, na época, só viviam os índios. Chegaram os imigrantes, primeiros imigrantes, portugueses. Depois, quando os portugueses viram, passaram muitos anos, os portugueses viram que a relação entre eles e os índios já não era tão boa, que os índios não iam trabalhar para eles, os índios guerreavam, né, brigavam para não trabalhar para eles, porque para o índio, o trabalho, ele não via o trabalho como algo que tinha que ser
algo obrigado. No começo, quando eles ajudaram a levar muita madeira de pau-brasil para dentro das caravelas, eles faziam isso por livre e espontânea vontade, sem ser obrigados, porque eles queriam ter também uma relação de amizade com os portugueses, porque havia troca, os portugueses davam algo para eles e eles davam também a madeira em troca. Então, perceberam que não era bem assim. Como os portugueses viram que os índios não queriam mais, né, estavam guerreando, não queriam mais trabalhar, levar madeira de pau-brasil, eles começaram a traficar os africanos lá do continente africano para o Brasil. Então, isso também gerou um outro grande problema. Responda, o que os africanos vieram fazer no Brasil após a chegada dos portugueses? Olha só. Eles vieram o quê? Eles foram escravizados. Eles vieram fazer o quê aqui? Trabalhar. E muito, não foi pouco, tá? Como era a vida dos africanos no Brasil? Olha só, já quando os africanos chegaram aqui, lembrando que eles não vieram por livre e espontânea vontade, muitos eram sequestrados, raptados, enganados, diziam que eles iam para um lugar, né, que seria maravilhoso, mas chegavam aqui, era totalmente diferente. Eles foram muito maltratados, eles foram obrigados a trabalhar de diversas formas, por várias e várias horas, sem algum descanso, ou um pouquinho de descanso, só o horário para dormir também, né? Não tinham locais adequados para dormir, não tinham uma alimentação adequada também. Eles se localizavam, né, eles dormiam nas senzalas, são chamadas de senzalas, e em locais apertados, escuros, abafados, muitas sem nenhum tipo de ventilação, dormiam no chão ou sobre palhas, não tinha travesseiro, não tinha lençol, nada disso. Então, eles foram muito maltratados. Então, olha aqui, ó, fotos, né, imagens, no caso, dos africanos quando foram escravizados, olha só, bem aqui toda a imagem, ó, bem magros, né, bem maltratados. Então, eles, imaginem só, você ser retirada da sua família e viajar de caravela, do navio negreiro, né, que era chamado navio negreiro, por meses, às vezes até 3 meses, até chegar em terra firme. Chegando em terra firme, que era o continente, né, o Brasil, o país Brasil, que ainda não era chamado de Brasil, né, nessa época, mas aí, o que foi que aconteceu? Eles começaram a ver um local totalmente diferente, pessoas falando uma língua que não era a língua dele, ele não entendia nada, e era obrigado a trabalhar. E se não trabalhasse, eles eram muito maltratados. Alguns trabalhavam também dentro das casas, né, chamada de casa branca ou casa grande. Normalmente, as mulheres trabalhavam mais dentro da casa, para poder servir, né, de empregada doméstica, limpar, a casa era muito grande, lavar, fazer comida, costurar, muitas vezes também cuidar das crianças. E os homens faziam papéis, né? Quem estava mais dentro da casa grande fazia mais papel de mordomo, segurança, e fazia também trabalhos muito pesados, ok? Aqui as crianças, meus amores, elas eram vistas pelos tidos homens brancos como algo muito precioso. Então, eles valorizavam muito também a mulher negra. Valorizar como? Porque sabiam que ela poderia engravidar. E uma criança, quando nascia, eles poderiam vender. E escravo, naquela época, ele era muito, 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 muito caro. Não era qualquer pessoa que tinha escravo. Olha só essa outra imagem aqui, ó. Os escravos desse senhor aqui, levando ele, ó. Ok? Item C. O que são os quilombos? Então, o que foi que aconteceu com o decorrer da história? Quando os escravos, né, eles começaram a se comunicar entre si, a também aprender um pouco do português, eles perceberam que aquela vida eles poderiam pensar em fugir. Muitos tentaram fugir e quando tentaram,
Muitos eram capturados, trazidos de volta, e quando eles chegavam lá na fazenda, né, no local onde eles foram comprados pelo senhor que eles compraram, né, que os compraram, eles eram maltratados para aprender a não fugir novamente. Os que conseguiam fugir encontravam os quilombos. O que foram os quilombos? Lugares secretos onde as pessoas, que no caso os escravos, né, eram abrigadas e protegidas depois de fugirem. Então, esses lugares ficavam dentro lá do local assim mais estranho que existisse no meio da floresta, no meio da mata, bem lá no centro mesmo. Então, era quase impossível encontrar esse lugar. Mas os escravos que fugiam se perdiam dentro da mata, e os escravos, ex-escravos, né, que estavam dentro dos quilombos, quando encontravam esses outros escravos que estavam perdidos na mata, levavam-os para os quilombos. O que aconteceu com os africanos depois que o trabalho escravo foi abolido no Brasil em 1888? Meus amores, no ano de 1888 foi criada uma lei que dizia que os escravos, todo escravo, pessoa nascida escrava, foi tida como livre. Só que antes, essa lei foi chamada de Lei Áurea. Só que antes dessa lei existiram outras leis. A lei do sexagenário, que dizia que o escravo que conseguisse chegar entre 60 anos, mais ou menos, ele era livre. Só que qual era o problema dessa lei? Era muito difícil, muito, muito, muito difícil, um escravo chegar a essa idade. Por quê? Porque como eles trabalhavam exaustivamente, eles morriam mais cedo. Ou porque também eles eram muito maltratados. Então, eles morriam mais cedo. E existiram outras leis, né, também. A mais famosa foi essa Lei Áurea, que realmente começou a dar entrada à abolição, à libertação dos escravos. Olha só, aqui essa imagem é uma imagem real, tá? De um quilombo, né? Olha aqui, uma descendente de africana, né? Hoje em dia existem, meus amores, muitos quilombos espalhados no Brasil. Então, o que aconteceu? Quando esses escravos eles foram libertos, né? Isso não aconteceu de um dia para o outro. A princesa Isabel, ela decretou essa Lei Áurea no ano de 1888, e no dia seguinte os escravos não estavam ainda livres. Isso foi aos poucos, bem devagar, mas eles foram se libertando, eles foram conseguindo a liberdade. Mas e aí? Eles trabalhavam nas grandes fazendas, sem salário, muitas vezes com alimentação muito ruim ou sem alimentação, trabalho exaustivo, castigos, açoites e tantas outras coisas mais. Quando eles foram livres, o dono da fazenda não queria mais eles lá. Por quê? Porque eles não iam trabalhar de graça. O escravo, ele trabalhava de graça nessa época, né? Ele trabalhava de graça. Porque eles foram raptados, foram comprados, escravizados. Então, muitas vezes, o dono das grandes fazendas não queria mais aquele escravo. Porque o escravo também poderia, o que ele tinha medo, que o escravo poderia se revoltar e até chegar a assassinar o dono da fazenda, de tanta raiva que ele tinha dele, porque ele foi muito maltratado. Então, ele não queria conversa, certo? Então, como eles ficaram livres, eles não tinham para onde ir. Isso aconteceu com todos, professora? Não, não aconteceu com todos. Eu estou falando da maioria, tá? Eles não tinham para onde ir, nem como voltar lá para a África. Eles não tinham dinheiro, não tinham comida, não tinham roupas, não tinham nada. E o que foi que aconteceu? Muitos começaram a morar nas ruas. Com o passar do tempo, os donos das grandes fazendas começaram a perceber que alguns imigrantes vieram de outros países para o Brasil, porque eles ouviram notícias dizendo que o Brasil estava crescendo. Realmente o Brasil estava crescendo cada vez mais. Então, eles vieram para cá para trabalhar. Então, os donos das fazendas contrataram esses imigrantes para trabalharem na fazenda, fazer o trabalho dos escravos. Só que o salário deles, não era legal.
certo? Não era muito legal. E agora, olha só, quais imigrantes chegaram ao Brasil após a abolição da escravidão em 1888? Que imigrantes foram esses? Que pessoas, que países foram, né? Quais são os países, né? Foram as pessoas de quais países que vieram aqui ao Brasil em busca de uma grande oportunidade, de uma melhoria de vida? Olha só, vieram os italianos, alemães, espanhóis, japoneses, também vieram mais portugueses para cá, isso naquela época de 1888. Hoje nós já sabemos que já tem coreanos aqui, chineses e outros de outros países mais, franceses. Olha só, foto dos imigrantes. Olha só, quanto imigrante, olha só. Trouxeram, isso foi muito legal, criança, foi muito interessante, porque quando os imigrantes chegaram aqui, eles não falavam português igualzinho aos africanos, mas trouxeram a cultura, os italianos trouxeram a cultura deles para cá, japoneses, alemães, espanhóis, então trouxeram música, comidas típicas, muitas vezes nós comemos alguma comida, né, comida japonesa, quem gosta de comida japonesa, então isso foi muito legal, e com essa vinda dos imigrantes para cá, o Brasil ficou, mais rico de cultura. Questão número 6. As cidades são muito diferentes. Existem cidades bastante antigas e outras mais novas. Mas como as cidades se formam? Olha só. Para começar, né, nada começou assim, surgiu do nada. A cidade de Fortaleza, por exemplo, ela já teve o seu período que ela teve o início, né? E isso aconteceu com todas as cidades do mundo. Só que cada cidade, ela tem a sua particularidade. Ela começou de uma forma um pouco diferente de umas das outras. Mas a maioria, olha só, como é que elas começam, né? Elas começam com pequenos povoados. As pessoas, elas se encontram em um determinado lugar, se fixam nesse lugar, começam a formar famílias, então começa a crescer e crescer, e se formam as vilas, porque ficam maiores, e aí, por fim, as cidades. Olha só, meus amores, aqui, essa imagem é uma imagem belíssima adivinhe de onde é essa imagem? Ela representa que cidade hoje em dia? A cidade de Fortaleza. Olha só o desenho de como era, olha só, a vila, olha só, de Fortaleza. Bem aqui no centro, ó, uma praça, né? Nós podemos dizer assim. Aí nós temos aqui o Forte de Fortaleza, pouquíssimas casas, muito verde, então era muito pequeno. Isso aqui era Fortaleza. Hoje em dia, como é Fortaleza? Grandes prédios, avenidas, shoppings, viadutos, parques e tantas coisas maravilhosas. Como começou a cidade de Fortaleza? Olha que coisa maravilhosa. Item B. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, eles se instalaram em qual localidade? Circule. Então, os portugueses, eles saíram lá de Portugal, que ficava mais ou menos por aqui, lá na Europa, e passaram, né, viajaram com a caravela e tal. E foram, e se instalaram em um local. Que local foi esse? Olha só, que localidade foi essa? Aqui, meus amores, precisamente hoje em dia chamado Salvador, aqui o estado da Bahia, precisamente mais ou menos por aqui, lá em Salvador. O local que os portugueses chegaram quando aqui encontraram o Brasil. Item C. Com o passar do tempo e a chegada de mais e mais portugueses, o Brasil possuiu 3 capitais. Observe o mapa do Brasil e pinte. Olha só, nós temos aqui o mapa do Brasil, tá? Com cada capital.
ok? Nós vamos pintar de azul a primeira capital do Brasil. Então, a primeira capital do Brasil foi o local onde os portugueses chegaram, lá em Salvador. Então, você vai pintar aqui, ó, esse estado todinho da Bahia, tá? Ou então só o nome aqui de Salvador, melhor ainda, tá? Pinta só o nome de Salvador, ok? Vamos pintar agora de verde a segunda capital do Brasil. Com o tempo, a chegada do rei aqui no Brasil, o rei de Portugal, Dom João, com a sua esposa, e teve um filho, Dom Pedro. Eles se instalaram em outro lugar do Brasil e formaram a segunda capital do Brasil, que foi lá no Rio de Janeiro. E depois, com muitos e muitos e muitos anos, mudaram também novamente a capital do Brasil. Já não existia mais o rei aqui, né? Então, Brasília, que hoje é a nossa atual capital do Brasil. Então, o Brasil possuiu 3 capitais: Salvador, Rio de Janeiro e agora Brasília. Por que os franceses desejavam se instalar no Brasil? Olha só, houve uma outra confusão aí. O Brasil naquela época era cheio de confusão. Então chegaram aqui primeiramente os portugueses, né, que disseram que o Brasil era deles e já teve briga com os índios. Depois, com o tempo, outros países, outros povos começaram a perceber que Portugal estava crescendo demais, né? O rei de Portugal estava ficando muito poderoso, conseguindo vários territórios. Então, os franceses, ó, vamos lá e nós vamos pegar esse lugar aí que os portugueses disseram que é deles. Então, por que eles desejavam vir para cá? Olha só, eles queriam dar um novo início à colônia, né? O que é uma colônia? Pegar aquele lugar e dizer que era do rei, né? O rei da França, o rei de Portugal, o rei da Espanha. Então, como são franceses, eles queriam que aquele lugar fosse, aqui o nosso Brasil, fosse propriedade, né, da França. E os portugueses desejavam, né, como os portugueses comercializavam o pau-brasil, e o pau-brasil, como eu já falei para vocês, que era uma madeira muito apreciada na Europa, os portugueses assim, achamos a mina de ouro, é o Brasil, vamos para lá, vamos tomar o Brasil vai ser nosso, e vamos pegar aquela madeira, e aquela madeira será nossa. Item B. O que os portugueses fizeram para que os franceses fossem embora do Brasil? Olha só, os franceses eles foram muito espertos. Eles perceberam que os índios estavam com raiva dos portugueses, porque os portugueses queriam escravizá-los. Então, os franceses começaram a pegar amizade com os índios, né? Venham cá, nós somos amigos e tudo, e começaram a tratar muito bem os índios, e os índios gostaram. Quem é que não gosta de ser tratado bem, né? Nós gostamos. Então, ficaram muito amigos dos índios. Só que aí, os portugueses foram mais espertos, perceberam essa artimanha dos franceses, esse lero-lero dos franceses. Então, o que foi que os portugueses fizeram? Começaram a negociar, conversar com os povos Tupinambá e Tupiniquim, são 2 tribos, né, daquela época. E eles conversaram com eles, né, fizeram uma negociação, um acordo e disseram que se eles expulsassem os franceses do Brasil, eles iam ajudar os índios no que eles quisessem. E como os índios, meus amores, eles não tinham grandes ambições, eles não queriam ouro, né? Eles só queriam que a liberdade deles, né? Poder andar na floresta, ter a vida normal deles, era o que eles queriam. Já os portugueses, os europeus não, queriam ouro, pedras preciosas, o pau-brasil e tudo mais. E foi assim que foi feita essa aliança entre os povos Tupinambá e Tupiniquim contra os franceses, né? E a favor dos portugueses. Questão 8. Com o passar do tempo, chegaram os holandeses ao Brasil. Olha só, outro povo, né? Outro grupo chegou ao Brasil. Era muita gente. Meus amores, vários povos, né, da Europa, várias comunidades, nações da Europa queriam o Brasil. E ainda querem, tá? E ainda querem.
E tanto os holandeses tanto queriam vir ao Brasil, né, tomar posse do Brasil, eles ouviram falar que os franceses foram expulsos. Eles, não, nós vamos ao Brasil e nós vamos conseguir esse Brasil. Eles tanto queriam conseguir que invadiram o Brasil 2 vezes. Como foi que isso aconteceu, essa invasão? Essas 2 invasões? Olha só. Na primeira vez, aconteceu em 1624. Eles foram lá para a cidade de Salvador, ocuparam lá, ficaram assim, se achando, né? Os donos lá de Salvador ficaram lá 1 ano. Na segunda vez, foi em 1630. Eles foram lá para Pernambuco, dominaram o lugar, quase todo o nosso Nordeste, eles queriam ficar donos de quase todo o Nordeste, e todo esse tempo que eles ficaram aqui foram 24 anos. Mas não deu certo. Quem foi Maurício de Nassau? Maurício de Nassau foi um grande holandês. Ele chegou aqui ao Brasil, ele foi logo lá para Recife, né? No atual estado de Pernambuco. Isso aconteceu em 1637. O que ele veio fazer aqui, né? Ele veio governar as terras invadidas pela Holanda. Então, lá o rei, né, da Holanda mandou esse conde holandês vir para cá para tomar de conta, né, do território que ele achava que era dele. Item 9. Nós aprendemos muitas coisas diferentes e em muitos lugares diferentes, não é verdade? Aprendemos muitas coisas. Podemos aprender, até os portugueses aprenderam com os índios, então nós estamos sempre aprendendo. Ó. Podemos aprender até embaixo de uma árvore. O que você aprende na escola, meus amores? O que vocês aprendem na escola? Pode ser, eu aprendo a estudar, eu aprendo a tratar melhor as pessoas, a ser amigo, a não bater, eu aprendo as instruções militares no Colégio Cívico Militar, a Batalha do Riachuelo, e tantas outras coisas nós aprendemos. Eu aprendo matemática, eu aprendi a jogar futebol, professor, eu aprendi a fazer uma fila organizada. Nós aprendemos muitas coisas, não só na escola, em qualquer lugar. Inclusive agora vocês estão aprendendo em casa. Como é a sua rotina em casa? Então, o que é que vocês vão escrever aí? Como é que é o seu dia a dia em casa, assim, no geral? Eu acordo, eu vou estudar, eu tomo café primeiro, depois eu vou estudar. Eu vou... depois do estudo, eu vou brincar um pouco, depois eu almoço, eu durmo. Então, você vai escrever como é a sua rotina na sua casa, ok? Item C. Como são as escolas indígenas? E o que as crianças aprendem lá? Olha só, os indígenas, né? As escolas indígenas, as crianças aprendem a língua indígena. Então, eles aprendem a língua indígena a falar, a escrever, também aprendem o português, eles também aprendem a valorizar os costumes e as tradições indígenas, para que eles possam, quando crescerem, transmitir para os menores. Então, assim, eles conseguem deixar viva a cultura indígena, para que não se perca na mente, né? Antigamente era assim, mas não tentam seguir as tradições também. Já o calendário indígena, ele é muito utilizado. Lembram dos vídeos do que nós falamos sobre o calendário indígena? Para que o calendário indígena serve? Ele serve para quê, meus amores? Olha só, para marcar a passagem do tempo, isso é qualquer calendário, tá? Só que o calendário indígena, ele é um pouco diferente do nosso, que é o chamado calendário ocidental, que é o nosso calendário. O calendário indígena, ele foca mais, ele mostra mais os ciclos da natureza, as estações do ano, quando é época de colheita, quando é época de plantio. Então, os indígenas, ele tem esse tipo de calendário, sim, e ele segue e dá tudo certo.
Na questão 11, a nossa última questão, vocês terão que criar um calendário indígena e pintar, deixar ele bem bonito, tá? Então, vocês vão ter que fazer, meus amores, as divisões dos meses, de janeiro a dezembro, nesse calendário indígena. Então, vocês podem pintar esse calendário depois. Eu deixei para vocês aqui esse modelo, mas vocês não precisam seguir esse modelo. Vocês vão utilizar a criatividade de vocês, ok? Então, meus amores, nossa aula já acabou. Bons estudos e até a próxima aula, ok? Estudem para que vocês possam fazer uma excelente prova. Um beijo, um abraço e até mais.